Em nosso encontro de hoje, vamos continuar abordando o princípio da proteção e vamos dar foco num recurso chamado tempo. Lembrando, né, que esse princípio faz parte, então, na verdade, do primeiro dos nossos 5 pilares, né, da nossa metodologia. Os princípios formam o primeiro pilar. O terceiro princípio, que é o princípio da proteção, diz que todos os nossos recursos são limitados e nos encontros anteriores nós abordamos aí uma diversidade de recursos, lembrando que são eles, né, que nos propiciam os meios para a gente alcançar aquilo que a gente escolhe, né, aquilo que geralmente nós chamamos de objetivos. Nós já tratamos aí de recursos de vários tipos nos encontros anteriores. Falamos sobre recursos financeiros, materiais, intelectuais e naturais. Então, quem não viu, é só recorrer aí aos vídeos anteriores. Hoje nós vamos falar sobre um recurso que para muitas pessoas é desconsiderado, ou as pessoas não têm consciência, né, de que se trata também de um recurso. E nós estamos falando do tempo. Então a primeira pergunta que a gente tem que se fazer em relação ao tempo é que tipo de recurso que se trata. Certamente para atingir qualquer objetivo que a gente queira, nós precisamos de tempo. Pode ser muito rápido, se for uma coisa simples, pode ser muito demorado, se for muito complicado, mas sempre há um tempo envolvido. E a pergunta é se esse tempo é de fato um recurso natural, no sentido de que faz parte do ambiente dentro do qual nós vivemos, ou se ele é um invento intelectual, né? Isto é, se a medida do tempo é de fato uma invenção do ser humano, assim como a escrita, assim como outros recursos intelectuais que nós já descrevemos. Tem pensadores nas duas linhas e, na verdade, para nós não faz muita diferença, né, de fato, essa discussão. O tempo pode ser considerado natural se a gente partir, por exemplo, dos conceitos da astronomia ou da astrofísica, né? O nosso planeta gira em torno do Sol e o tempo que ele leva para contornar o Sol é a base do nosso calendário, exatamente um ano. Mas do outro lado, esse conceito de ano é uma invenção do ser humano, né? Os animais não têm esse conceito. Independentemente da linha que você preferir para interpretar o significado do tempo, né, é fato que nós só temos capacidade de agir no presente, naquilo que nós chamamos do momento atual, ou que nós podemos resumir na palavra agora. Qualquer coisa que a gente queira fazer, né, nós podemos planejar fazer numa determinada data ou num determinado horário, hoje mais tarde, amanhã às 5 da tarde, ou semana que vem, mas somente quando aquele instante no tempo que a gente tiver escolhido se transformar no agora, é que de fato nós vamos então poder executar as ações que a gente tiver escolhido, né, como parte daquilo que a gente programou para atingir nossos objetivos. Significa então que se a gente não tiver tempo, nossos objetivos são inatingíveis, o que coincide de fato com aquilo que a gente escuta, né, das pessoas na linguagem coloquial, né? As pessoas costumam justificar que não fizeram o que tinham que fazer simplesmente porque não tiveram tempo, né? De fato, essa é uma explicação simplista, né? A gente não tem tempo, todo mundo tem a mesma quantidade de tempo, 24 horas por dia, e nós escolhemos o que fazer com o tempo,
Se não escolhermos, os outros escolhem pela gente. Pode ser o chefe, nossos companheiros, assim por diante. Mas a escolha é nossa, o que fazer com o tempo. E como recurso, o tempo tem uma série de características que o diferenciam de todas as outras. Quando a gente tem um recurso material, ou mesmo um recurso intelectual, que é intangível, ele pode ser armazenado, um texto pode ser guardado num livro. Dinheiro pode ser poupado, pode ser vendido, pode ser emprestado, pode ser transportado, mudado de um lugar para o outro. Mas o tempo não tem nenhuma dessas características. Ou a gente usa o tempo no momento em que ele, entre aspas, passa, ou nós perdemos ele para sempre. Se eu estiver sem uso para o meu tempo, eu não posso doar ele para outras pessoas. A gente não pode comercializar o tempo, não podemos transportar ele, a não ser filmes de ciência ficção, não podemos colocar preço no tempo, e isso faz dele um recurso, então, não só diferente, mas provavelmente que gera essa dificuldade de compreensão para a maioria das pessoas. E para a gente facilitar um pouco esse processo, vamos para algumas reflexões. A primeira aqui é do Steve Jobs, que diz que as coisas favoritas da vida não custam dinheiro, fazendo a gente lembrar que na vida nós temos uma série de coisas extremamente importantes para cada um de nós e que não dependem de recursos financeiros, mas dependem de tempo, Se a gente não se dedicar a cuidar dessas coisas, a gente acaba perdendo ou sequer conseguindo. Então, diz o Steve Jobs, está claro que o maior recurso, o mais importante, é o tempo. E ele complementa lembrando a gente que nosso tempo é limitado. Todos nós sabemos que um dia nosso tempo acaba. E então, ele nos ensina que não devemos gastar esse tempo vivendo a vida de outras pessoas, mas usar o nosso tempo para viver a vida que a gente gostaria de viver. Esse processo de vida, que começa na infância, tem aqui nessa reflexão do geógrafo italiano Renato Biasucci, uma questão importante, relacionada sobre o que ele chama aqui de um período de adestramento. Aprender a usar o tempo é uma das coisas que a gente deveria aprender na infância. Isto é, a infância não deve servir como apenas um adestramento para a gente seguir as regras que a sociedade nos impõe, mas como um período em que, de fato, as crianças possam experimentar livremente aquela maravilhosa sensação de serem eles próprios, diz o Biasucci. É através desse processo, que a gente acaba, então, sendo predisposto e acaba desenvolvendo melhor as inevitáveis limitações que nós vamos encontrar na vida adulta. Se a gente não tiver essa capacidade de experimentação enquanto criança, se for cerceado, vivendo sempre com uma regra já imposta, vai ser difícil a gente entender essas limitações de recursos que a gente enfrenta, incluindo a passagem do tempo, porque a infância acaba. Outra reflexão importante aqui é uma reflexão do Rabino Menachem Schneerson, que desafia um dito popular, popular no mundo dos negócios, dizer que tempo é dinheiro. Se você não usa o tempo para ganhar dinheiro, você está perdendo dinheiro.
E diz ele que o mundo todo, o mundo inteiro diz que tempo é dinheiro. Mas ele nos ensina que tempo é vida. Lembrando que o tempo que nós temos é o intervalo do nosso nascimento até a morte. Vamos usá-lo também para obter dinheiro, obviamente. Mas se a gente fizer equivaler tempo e dinheiro, nós estamos automaticamente excluindo todas as facetas da vida que não se compram. Essa é a reflexão, o seu ensinamento. O professor americano Merrick Furst coloca aqui nesta reflexão a diferença entre o tempo e o espaço. O espaço também é um conceito, assim como o tempo, que nós podemos discutir filosoficamente se ele é natural ou se ele é um invento humano. Pensando aí no espaço tridimensional, o espaço da geometria, dentro do qual a gente se coloca sobre a superfície da Terra. E diz ele que mesmo assim nós temos diferenças. A maior delas entre o espaço e o tempo é que você não pode reutilizar o tempo. O espaço onde nós circulamos agora, depois que a gente passar, pode ser usado por outra pessoa. Mas o tempo não dá para fazer isso. Se vocês quiserem um exemplo claro, pensem num jogo de futebol. A posição que um jogador ocupa agora pode ser ocupada por outro jogador daqui a alguns segundos. Mas o tempo que o primeiro jogador usou para ocupar aquele espaço não vai mais estar disponível. O relógio do jogo vai ter avançado. Outra questão relacionada ao tempo, que algumas pessoas procuram para, entre aspas, ganhar tempo, é dormir menos. E temos aqui o alerta do rabino Newton Bonder que essa é uma estratégia equivocada. Diz ele que quanto menos você dorme, mais fora do mundo você fica. De fato, o ser humano, assim como a maioria dos seres vivos, precisam de períodos de descanso para regenerar seus organismos, repor suas energias. E quando a gente não faz isso, diz ele aqui, nós ficamos fora do mundo. Quem se força a dormir menos acaba chegando uma hora que não consegue mais captar seus sentidos de forma adequada. E temos na sequência aqui uma reflexão do Paulo Vieira, um coach brasileiro contemporâneo, que diz que teu bem mais precioso é o teu tempo. Bastante semelhante à reflexão do Steve Jobs que nós mostramos há pouco. E diz o Paulo Vieira, o que você vai fazer com o teu tempo é que vai fazer toda a diferença. E é exatamente por isso, então, que o tempo é tão importante. A gente pode entender o tempo como uma dimensão, dentro da qual a nossa vida é programada ou medida, mas que é sempre necessária utilizar quando a gente quer atingir os nossos objetivos. E aí a gente precisa lembrar, que essa questão de objetivos aqui no Amor Consciente, nós tratamos de forma detalhada, quando nós estudamos o pilar da disciplina, coisa que já fizemos algumas vezes, e também quando nos agrupamos os objetivos por círculos sociais, que resumidamente são as áreas da vida, que cada um tem para percorrer, não só o trabalho, família, mas todas as demais. Então, tudo isso tem que caber dentro desse tempo, o descanso tem que caber dentro do tempo. E
na somatória, então, de todas essas questões, né, que surge, assim como nós comentamos em encontros anteriores, né, que existem disciplinas que permitem a gente ter conteúdo, conhecimento específico para a gestão dos recursos, né? Da mesma forma, existem também algumas disciplinas de gestão do tempo. Entretanto, essa não é uma disciplina científica consolidada, né? Não existem cursos universitários ou MBAs em gestão do tempo, né? Existem diversos cursos, metodologias que certamente ajudam, mas apesar da importância do tempo, ainda uma boa parte da humanidade não tem isso. Claro, nem se dedica, né, ao longo da vida a de fato se aprofundar nessas questões de como gerir o tempo que temos à disposição, né? De fato, fazer a gestão do tempo também leva tempo, né? Precisamos de disciplina para alocar uma parte do nosso tempo para decidir o que nós vamos fazer com o restante. Senão, a gente vive no modo automático e aí corremos o risco de usar nosso tempo da forma que os outros querem e não a gente.